Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para mais uma aula de filosofia do nosso curso preparatório para o vestibular da UES. Hoje nós vamos abordar a crítica da indústria cultural em Theodor Adorno, um filósofo pertencente à chamada Escola de Frankfurt, um filósofo que desenvolve o que nós chamamos de teoria crítica, tá bom? Vamos entender direitinho o que o Adorno fala, porque isso é importante para a nossa prova. Galera, o Adorno, ele é um filósofo que está no século XX. E um primeiro fator decisivo para a formulação das ideias de Adorno é entendermos que ele se mostra como um grande crítico ao projeto iluminista. Ele vai desenvolver críticas ao projeto iluminista. Por quê? Porque o projeto iluminista, o projeto que exaltava a razão e propunha que, por meio da igualdade entre os indivíduos, os problemas sociais, à época do século XVIII, que é o século das luzes, fossem resolvidos, se mostrou extremamente ineficaz. Ou seja, as ideias dos iluministas, o projeto do esclarecimento é um projeto fadado ao fracasso. Veja, sobretudo, as consequências no século XIX, eurocentrismo, projetos imperialistas que culminaram no século XX na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o homem não é um ser tão racional assim. Segunda coisa que vai levar Adorno a desenvolver as suas ideias é a análise da produção em larga escala de bens culturais. Então, Adorno está ali dentro daquele momento em que você está percebendo o quê? Você está percebendo que o sistema de produção capitalista começou a reproduzir em larga escala bens culturais. Aí o pessoal acha estranho, o capitalismo que só produzia bens de consumo, agora está transformando a cultura num bem de consumo. Por quê? Ora, porque isso gera o quê, pessoal, para o capitalista? Isso gera o lucro, tá bom? E aí o terceiro grande fator que vai levar Adorno a desenvolver as suas teorias é o quê? É a influência das novas tecnologias na sociedade capitalista. São por meio dessas novas tecnologias, como por exemplo o cinema, a televisão, que nós vamos conseguir veicular por meio de propagandas produtos para que a grande massa popular queira consumir. Assim sendo, eu preciso alargar a minha produção para que cada vez maior a produção se torne maior o meu lucro por meio do consumo daqueles que estão submetidos, daqueles que estão inertes, que simplesmente são alvo direto das minhas propagandas e da manipulação que eu, capitalista, desenvolvo sem eles nem sequer sonharem. É pensando nesses fatores, é por meio desses fatores que Adorno é levado a desenvolver o termo indústria cultural. Professor, o que é indústria cultural? A indústria cultural diz respeito a quê? Quero que você lembre disso. A indústria cultural diz respeito a técnicas de composição em massa. Tá aqui massa grifado já, porque essa técnica de composição em massa, ela tem um objetivo, ela visa o lucro para o capital. Qual é o grande objetivo que a gente tem aqui? O grande objetivo é que a gente desenvolva cada vez mais um lucro exacerbado para o dono do capital que está sendo investido ali na produção em larga escala, na produção em massa de mercadorias que não são quaisquer tipos de mercadorias, são mercadorias culturais. Então você começa a ter uma lógica de composição. As músicas vão ser todas parecidas. Os filmes vão obedecer às mesmas lógicas. Os festivais, eles vão ter sempre as mesmas atrações. Por que isso? Porque eu estou tentando ali desenvolver uma composição de uma mercadoria em massa para que essa mercadoria seja consumida. Quem são meus aliados nesse processo? A mídia, a propaganda. É óbvio que essa indústria cultural, ela automaticamente vai gerar uma cultura de massa.
uma vez que ela vai trazer aos indivíduos uma mercantilização, uma padronização. O indivíduo que estiver fora daquele padrão, ele não vai se sentir pertencente à sociedade. Ele vai se tornar um indivíduo estereotipado, ele vai estar conformado às ideias que essa cultura de massa está desenvolvendo. Todo mundo tem, por que eu não tenho? Eu preciso, eu quero ter o objeto. A gente retraz aí aquele tipo de conceito marxista chamado que fetichismo da mercadoria, e esse fetichismo da mercadoria, o desejo cego pela mercadoria, gera também a alienação dos indivíduos a esse tipo de cultura de massa. Adorno entendia que a indústria cultural, ela também tinha um aspecto político, por dois motivos. Primeiro, porque essa indústria cultural, ela só pode existir, obviamente, se ela é um instrumento da classe capitalista, ela vai existir pela exploração, olha só, pela exploração do trabalhador. Certo? Então, o trabalhador aqui, ele vai ser explorado. E aí, ele diz que essa indústria cultural que se manifesta pela exploração do trabalhador, ela tem um aspecto político também. Ué, Marlon, não seria só um aspecto econômico? O Adorno acredita que ela tem um aspecto político muito importante que, por exemplo, vai direto ou indiretamente ser muito aproveitado pelos regimes totalitários, sobretudo pelo fascismo, que é o aspecto político da ideologia do conformismo e da passividade. É assim mesmo. Tá certo, nós precisamos nos conformar àquilo que a sociedade determina. Nós precisamos estar associados, nós precisamos estar submetidos aos pressupostos ideológicos que a sociedade propõe. Isso é o que nós chamamos de ideologia do conformismo e da passividade. Ei, bebê, olha aqui, ó. Guarda essa informação no coração, que ela é informação de ouro. Vou colocar aqui para você, ó. Essa ideologia do conformismo e da passividade, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma impossibilidade, olha só, impossibilidade de quê? Do pensamento crítico, certo? Nós vamos ter uma impossibilidade do pensamento crítico. As pessoas não vão conseguir mais desenvolver um pensamento por elas mesmas, uma vez que elas estarão alienadas a uma cultura de massa, que é produto direto da indústria cultural, veiculado por meio da propaganda e da mídia, fazendo-as estarem em conformidade com as lógicas do mercado e fazendo sempre com que haja um lucro no bolso do capitalista. O Adorno vem invocado, nunca foi tão atual. Bebês, bons estudos, terminamos a aula 5. Adorno é um teórico importante e a gente se encontra na última aula do nosso módulo 4 da UES. Beijo no coração e até lá, pessoal. Valeu!